A paz do Senhor, bom dia. Eu passo nessa manhã para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de fé e esperança. Passo também nessa manhã de hoje, nesse início de semana, para desejar a você uma semana com muita paz, com muita prosperidade, com muito livramento, muita sabedoria. Eu desejo a você uma semana de livramento. Essa semana traga para você coisas boas, resposta das suas orações. Amém? E nessa manhã o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, que fala sobre uma história de uma mulher que a expectativa dela era somente a morte. Mesmo porque a morte já tinha batido na porta dela e tinha levado o seu esposo. Ela só tinha 2 filhos, mas ela não tinha um emprego, ela não tinha ninguém para ajudar ela não tinha bens para receber. Ela era uma mulher que estava literalmente na dependência do Senhor. Quando estamos na dependência literalmente do Senhor, o que era para dar errado dá certo. O que era para ser morte, vem a vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus de prosperidade e de multiplicação. Amém? Nunca vai faltar para você, que é dependente literalmente do Senhor. Nunca vai faltar o que você precisa. Porque o Deus que operou lá atrás é o Deus que opera hoje, no século XXI. Basta você crer e confiar em Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 17, versículo 12. Que diz assim: Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanho 2 cavacos e vou preparar para mim, para meus filhos, para que comemos e depois morremos. A expectativa dela era o quê? Era a morte. A Bíblia diz que Deus agora manda Elias. Elias era boca de Deus na terra na época, lá em Serapta. E Deus disse ainda mais assim a ele: Vá, porque lá eu já preparei uma mulher viúva, ordenei a ela para que te sustente. Meu Deus, uma mulher que estava pensando só em morrer. Uma mulher que não tinha nada para oferecer. Agora Deus diz ao profeta que tinha preparado ela para sustentar ele. Como assim sustentar ele? Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele jamais vai mandar você procurar alguém para você chegar lá e não ter nada para te oferecer. Para você chegar lá e voltar com a mão vazia e insatisfeita. Deus nunca vai fazer isso, porque Deus é sábio. Primeiro ele preparou a mulher. Ele preparou o coração dela para o recebê-lo. Que quando ele chegou diante dela, ela disse: Meu Senhor. Como, meu Senhor, se ela não a conhecia ele? Meu Senhor. Então Deus primeiro preparou o coração dela para poder receber o profeta. Ele pergunta o que ela tem, pede água a ela, uma coisa simples. Depois pede algo para comer. Aí é onde ela diz: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha. É do pouco que Deus ele gera muito. Às vezes, pensamos que não temos nada, mas temos muito. Por quê? Porque se a reserva, através dessa reserva, Deus gerará coisas grandes na tua e na minha vida. E a Bíblia diz que ele disse: olha, faz o seguinte, não tenha medo. Vai e faz conforme a tua palavra, porém, fazer dele primeiro um bolo para mim. E traz para mim. E depois faz para você e para seus filhos. Será que a gente teria essa coragem de fazer primeiramente para os outros e depois fazer para a gente, nossos filhos? Mas aquela mulher, ela teve essa coragem. Ela teve aquela confiança. Porque com certeza Deus já tinha preparado o coração dela
E ela sabia que dali viria coisa boa. Deus manda dizer nessa manhã, vai vir coisa boa para a sua vida. Vai vir multiplicação da minha parte para a tua vida. Desapegue tudo que tiver desapegado, diz o Senhor nessa manhã de hoje. Não pense somente em você. Pense também nos outros. E deixe que eu vou multiplicar e te abençoar de uma tal maneira que você vai ter para dar e não tomar emprestado. Você vai ter para dar, para abençoar, diz o Senhor. Mas primeiro, sirva os outros. Sirva quem eu mandar você servir, diz o Senhor. Deus não está falando nessa manhã que você pegue tudo que você tem e dê para os pobres, não. Não, não é isso. Deus vai preparar a pessoa certa para que você venha abençoar. Porque essa pessoa está orando. A alma dessa pessoa está clamando, pedindo a Deus uma providência, pedindo a Deus algo. E Deus vai usar você como resposta das orações dele. Quando Deus colocar a pessoa diante de você, não recue, não se acovarde e tenha certeza que Deus vai multiplicar todas as suas finanças. Porque alguém vai até você. E vai ter alguém também que vai assistir esse vídeo, que vai até alguém, e Deus já tem preparado essa pessoa para te servir. E vice-versa. Quem está entendendo essa mensagem, dê glória a Deus e diga, eu entendi. Escreva, eu entendi, meu Deus, o que o Senhor está falando nessa manhã. Você que está entendendo a mensagem. E a Bíblia diz que ela obedeceu à voz daquele profeta. E ele disse, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva à terra. Estava sem chover. Não estava tendo plantação, não estava tendo colheita, não estava tendo prosperidade na terra, porque Deus tinha cessado a chuva. Então, toda a região circunvizinha daquela cidade estava em calamidade, estava em crise. Mas Deus prometeu àquela mulher que enquanto não chovesse, nada para ela iria faltar. Poderia faltar para outras pessoas, mas na casa dela não iria faltar. Por quê? Porque ela obedeceu à voz do Senhor e à voz do profeta. Ela primeiro pensou no profeta, para poder pensar nela e nos filhos dela. É isso que Deus quer que você entenda. Pense primeiramente no próximo. E depois você vem e olha para você. Porque tem um mandamento que Deus, ele nos manda cumprir. Amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. O que é que você quer para você? Não é o melhor? Então, queira o melhor para o próximo também. Tenha certeza que Deus irá te honrar. Deus irá te honrar, não deixará faltar nada. Mas entenda o que Deus está falando nessa manhã. Não é para você pegar tudo que você tem e dar para os outros, não. Deus vai mandar a pessoa específica até você. E tem alguém que Deus vai mandar também até uma pessoa específica, porque Deus já preparou essa pessoa para abençoar você. Deus, ele sabe o que faz. E ele manda lhe dizer nessa manhã de hoje, você não vai morrer nesse deserto. Pode não estar chovendo no mundo todo. Pode estar em crise o mundo todo. Mas na tua casa vai haver bonança. Na tua casa vai haver prosperidade. Na tua casa vai haver multiplicação enquanto o mundo estiver em crise. Assim diz o Senhor. Amém? Entendeu o que Deus falou? Se não entendeu, leia a palavra no livro de 1 Reis 17 em diante. Você vai entender e compreender o que Deus ele tem e quer com você. Amém?
Fica na paz do Senhor. Assista o vídeo todo. Deixe um comentário. Deixe seu nome para mim orar por você, pela sua casa, sua família. Deixe o nome da pessoa que você quer que eu ore. Deixe aí escrito que assim que eu ler, eu vou começar a batalhar de joelho pela sua guerra e pela sua peleja. Eu vou ajudar você a vencer essa peleja de joelho diante de Deus. E tenho certeza que Deus irá nos honrar e honrar nossa fé. Fica na paz do Senhor. Jesus te abençoe. E tenha paz. E tenha paz em Deus. E tenha certeza que a multiplicação e a prosperidade irá te alcançar. Assim diz o Senhor. Não se preocupe com a crise. Não se preocupe com tempos difíceis. Se preocupe sim em obedecer e agradar a Deus. E o resto Ele fará.